pessoas aí, por favor. Às vezes você esquece o celular no volume alto aí. Coloque ele no silencioso. Vamos estar atentos à palavra do Senhor nesta noite. Deus já está falando conosco através dos louvores, das orações, através dessa saudação que foi ministrada pelo nosso pastor Edivaldo. Mas Deus tem algo para falar conosco através da sua palavra nesta noite, neste lugar. Eu quero ir a uma palavra que vai ser liberada para a sua família, para a minha casa, para a sua casa. E vai ser o que Deus quer. Não é aquilo que o homem deseja, é aquilo que Deus quer. Às vezes nós falamos assim, não, vou falar aquilo que a igreja quer. Não, é aquilo que Deus deseja. Se Deus quiser assim nos exortar nesta noite, através dessa palavra, Ele vai fazer. Se Deus quiser nos consolar, se Deus quiser nos restaurar, nos renovar, assim Ele vai fazer. Mas é conforme Ele deseja. Convidar para ela chegar mais para perto. Estende sua mão para cá, querido. Em nome de Jesus. Senhor, eu quero entregar a sua serva nas suas mãos. Quero louvar a Ti por ela ter aceitado o convite de estar conosco nesta noite. O Senhor ter feito grandes coisas através da vida dela, através do ministério ao qual o Senhor tem confiado nas mãos dela, Senhor. O Senhor tem alcançado outras mulheres, ó Pai, pessoas de outros estados, mulheres de outros estados, ó Deus. Senhor, a qual o Senhor tem feito coisas sobrenaturais, ó Deus. E eu peço que o Senhor use ela conforme a Tua vontade, o Teu querer nesta noite. Que nesse momento ela venha se esvaziar dela mesma e o Senhor a possa encher. E que ela possa ser um canal, um instrumento para a Tua igreja nesta noite, em o nome de Jesus, ó Pai. Amém e amém. A paz do Senhor, igreja. Amém? Amém mesmo? Glória a Deus. Bom estar com vocês aqui. Saudade dessa igreja querida. Temos trabalhado bastante lá por baixo, né? Por Niterói. E aí a gente acaba demorando a vir para cá, né? Mas graças a Deus, pastor Rodrigo me mandou mensagem. Vá lá, varoa. Vai lá pregar pra gente. Amém. Nós vamos compartilhar a palavra do Senhor nessa noite, amém? Hoje é o culto da família, né? Também vamos falar de família, mas também vamos falar de outras coisas. E essa noite, creio que o Senhor trouxe para você e para mim uma palavra de esperança. Uma palavra de ânimo. O Senhor, nessa noite, quer dizer para você que o que você está fazendo não é em vão. Nada do que você faz para o Senhor é em vão. O Senhor é aquele que vai te retribuir. Amém? Creia que nada do que você está fazendo, Deus está passando por desapercebido. Amém, queridos? Abre lá em 1 Coríntios, em nome de Jesus. 1 Coríntios, capítulo 11. Esse versículo é bem conhecido da gente, né? 1 Coríntios, capítulo 11, versículo 23. A partir do versículo 23. Amém? Quem achou diz amém aí. 1 Coríntios, capítulo 11, versículo 23. Diz assim: Pois recebi do Senhor o que também lhes entreguei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, partiu e disse: Isto é o meu corpo que é dado em favor de vocês. Façam isso em memória de mim. Da mesma forma, depois da ceia, ele tomou o cálice e disse:
Este cálice é a nova aliança no meu sangue. Façam isso sempre que o beberem em memória de mim. Porque sempre que comerem desse pão e beberem deste cálice, vocês anunciam a morte do Senhor até que ele venha. Eu peço você agora para você avançar aqui. Portanto, versículo 33. Portanto, meus irmãos, quando vocês se reunirem para comer, esperem uns pelos outros. Se alguém tiver com fome, coma em casa, para que quando vocês se reunirem, isso não resulte em condenação. Quanto ao mais, quando eu for, lhes darei instruções. Amém? Até aqui. Pode se sentar, em nome de Jesus. Eu sei que não é um culto de ceia, amém? Esse versículo é um versículo muito lido nos nossos cultos de ceia, né? E muito conhecido por nós. A gente até já decorou algumas frases desse versículo, porque na ceia a gente sempre escuta ele. Mas essa noite eu queria trazer um outro lado desse versículo. Aqui o apóstolo Paulo está falando sobre o que aconteceu com Jesus, né? Na noite em que ele foi traído. Porque na noite que Jesus foi traído, ele tomou o pão, partiu, distribuiu. Na noite que ele foi traído, ele tomou o cálice, distribuiu. Se você ler lá, se você e eu, se a gente ler lá em Mateus e ver esse momento da ceia, a gente vai perceber que Jesus sentou com seus discípulos, com todos eles. E o curioso é que antes dessa reunião em si, Jesus mandou que eles fossem procurar um bom lugar onde eles pudessem se reunir para aquela ceia, porque era um momento especial. E ali eles se reuniram e ali eles comungaram uns com os outros. E depois de comer, eles cantaram um louvor, né? E saíram. E por que eu trouxe esse versículo? Eu estou falando de esperança nessa noite. Porque Jesus, na noite que foi traído, ele tomou o pão. E nessa noite a pergunta que o Senhor faz para nós é: o que você faria na noite em que você foi traído ou traída? Esse versículo mostra para nós uma característica, uma particularidade de Jesus, algo que ele era e que ele não podia negar de ser. Jesus, ele veio com uma missão. A missão de Jesus era nos salvar, amém? Jesus veio para que todo mundo, né, que todo aquele que nele cresce, né, não perecesse, que tivesse vida eterna. E desde o início, eu não digo nem do início do nascimento, né? No momento da concepção, Jesus foi concebido, Maria estava grávida, e na gravidez de Maria já sofreu perseguição. E a gente vê ao longo da trajetória de Jesus tudo aquilo que ele passou de perseguição. Ainda no ventre, depois de sair do ventre, tantos lugares, tantas pessoas, tantas coisas que ele passou. E na noite em que ele foi traído, ele tomou o pão. O que essa atitude de Jesus mostra para mim e para você? Independente do que você esteja passando, cumpra o teu propósito. Jesus mostrou para nós que é possível manter o foco no nosso propósito, mesmo na noite em que a gente é traído. Afinal de contas, naquela mesa que Jesus estava partindo o pão, estava um traidor e um outro que ia negá-lo. Um traidor e o outro que ia negar que o conhecia. As atitudes das pessoas não podem mudar o nosso caráter. As atitudes das pessoas não podem mudar quem a gente é. Não podem mudar quem Deus chamou a gente para ser. Jesus tinha um chamado e ele ia cumpri-lo até o final, ainda que alguém o traísse ou negasse, ainda que alguém o vendesse por algumas moedas de prata. Ele ia cumprir isso até o fim. E Jesus dá uma lição maravilhosa para nós, quando ele mostra que na noite que ele foi traído, ele tomou o pão. Ele serviu a todos igualmente. Ele não fez acepção de ninguém naquela mesa, mesmo sabendo quem era o traidor.
E mesmo sabendo quem ia no negar, ele tomou o cálice, ele deu o cálice, ele deu o pão. E no final das contas ainda cantou um hino. E depois se foram. Ele já estava indo para a morte. E aí, nessa noite, o que o Senhor quer trazer para a gente é o seguinte: existem algumas coisas que vão acontecer comigo e com você. E que Deus está querendo nos chamar a atenção de que essas coisas que vão acontecer conosco não podem nos desviar daquilo que Deus chamou a gente para fazer. Amém? Olha, em João, no livro de João, capítulo 7, vai dizer que o primeiro obstáculo que Jesus enfrentou no ministério dele foi a própria família. O primeiro obstáculo que ele enfrentou aqui, em João capítulo 7, versículo 5, diz assim, num trechinho, né? Porque nem mesmo seus irmãos criam nele. Irmãos mesmo, tá? Irmãos de Jesus. Nem eles criam em Jesus. O primeiro obstáculo que você vai enfrentar da sua chamada, muitas vezes são as pessoas da sua própria casa. As pessoas que não acreditam na sua conversão. As pessoas que só porque viram você crescer não acreditam que Deus te daria um ministério, um chamado. As pessoas que só porque conviveram com você durante um período de tempo não creem que Deus pode contar com você para alguma coisa. E essas vão ser as primeiras pessoas que vão resistir você. As pessoas mais próximas é quem nos resistem. E isso não vai ser diferente conosco, queridos. Jesus passou por isso. Quem somos nós, né? Se ele passou, quem somos nós? Amém? Eu costumo dizer que a gente não precisa provar para nossa família que a gente é crente. A gente só precisa viver o evangelho. Você não precisa provar para ninguém que você é cristão. Você só precisa viver o que você prega. Se você vive o que você prega, Jesus grita através das suas atitudes. Você não precisa falar. Amém? Segunda coisa que acontece. Eles duvidavam da capacidade intelectual de Jesus. Sabia disso? Isso está lá em João capítulo 7 também, no versículo 15. Diz assim, os judeus, gente, eles falaram assim, ó. Como foi que esse homem adquiriu tanta instrução sem ter estudado? Quem? Jesus? Aquele Jesusinho de Maria? Ah, aquele menino que andava aqui no meio da gente? Ué, ele está ensinando? Mas como assim? Ele nem estudou. Quem falava isso, gente, eram os doutores da lei, né? Alguns diziam, mas ele não tem instrução nenhuma? Como é que ele está ensinando se ele não sabe nada? Eu não vi ele estudando. Então, outra coisa que já vou dizer para você, que vão começar a colocar em xeque, é a sua capacidade intelectual. Mas, pastor Rodrigo, você vai chamar a irmã fulana? Ela não sabe falar direito. Ela não estudou. Ele também não sabe nada. Eu nunca vi ele pregando por aí, não. Eu acho que se ele subir para pregar, vai sair besteira, hein? Sempre vai ter um que vai resistir você. Vai dizer que a sua capacidade intelectual não serve para fazer a obra. Acontece, queridos, que a gente está cansado de saber que não é a nossa capacidade que nos leva para fazer a obra, né? A gente sabe muito bem que seja o que for que a gente faça aqui em cima ou aqui dentro desse lugar, a nossa capacidade vem de Deus. Nada impede que você estude pelo que você quer fazer, amém? Nada impede. Mas quando você chega no seu limite, entra Deus. Deus entra no seu limite, amém? É assim que Deus age. Deus deu sim a cada um de nós capacidade de funcionar dentro do dom que Ele nos deu, dentro da chamada que Ele nos deu. Então não se sinta incapaz. Se o Senhor está chamando você para alguma obra, vá. Porque o Pai chama e Ele garante. Amém? É Ele quem garante.
coisa que vai acontecer muito com você. Que é uma coisa que Jesus passou logo assim que o ministério dele iniciou. E você lembra muito bem. Que foi a tentação. Jesus foi levado ao deserto para ser tentado pelo diabo. A palavra diz isso. Que ele foi levado para lá para ser tentado. Então, Satanás vira para ele, está em Mateus capítulo 4, versículo 8, amém? E fala assim: tudo isso te darei se te ajoelhares e me adorares. Tentações. Às vezes a gente pensa assim: poxa, eu estava lá fora no mundão, eu encontrei Jesus, me converti, estou aqui fazendo a obra de Deus, mas essa tentação não me larga. Meu Deus do céu, que batalha, mas que luta. Eu tenho uma notícia muito ruim para te dar. Essa tentação não vai passar nunca. Enquanto você for de carne e osso, você vai passar por isso. A diferença está em como você vai lidar com isso. Você pode escolher ceder à tentação e dizer: eu não tenho força. Melhor eu deixar esse negócio de Jesus para lá, sabe? Porque eu não tenho força. Ou você pode escolher lutar. A nossa vida é uma luta diária, queridos. Amém? A gente não veio para Jesus para que a nossa vida fosse um mar de rosas ou um céu de brigadeiro. Afinal de contas, o nosso Jesus falou: no mundo tereis aflições. Então esse evangelho, onde a gente não sofre, onde a gente não é mais tentado, onde está tudo bem, onde é só vitória, é mentira. É mentira. Mas Deus permite a tentação para que a gente aprenda a ficar forte. Cada tentação que você passa e que você vence, você cria casca grossa. Você fica resistente. E então as próximas que vierem, ainda que elas sejam muito duras, você vai ter capacidade de resistir mais, porque já resistiu outras. A luta nunca foi para matar a gente. Essa tentação não foi para fazer Jesus desviar do propósito dele. Essa tentação é algo que iria passar com ele, e ele, sabendo disso, sabia que nós iríamos passar por isso. Jesus é o nosso maior modelo de cristianismo. Tudo que ele passou, eu e você vamos passar. Quer saber como vai ser sua vida cristã? Vê a vida de Jesus, você vai saber como é. Muitas vezes você vai entrar em lugares onde você não vai ser bem aceito. Muitas vezes você vai compartilhar o evangelho com as pessoas que vão dizer que não querem ouvir o que você tem para dizer. Muitas vezes vão subestimar a sua capacidade de ensinar a palavra de Deus para alguém. Muitas vezes a sua família vai resistir ao seu chamado. Não vai acreditar em você. Deixa eu dizer uma coisa importante para você. Uma pessoa uma vez falou para mim: olha, eu falo com o meu pai, com a minha mãe, com os meus tios, e eles parecem que não entendem. Eles não entendem que eu tenho que estar na casa do Senhor, que eu faço um trabalho na obra de Deus, e eles reclamam comigo e falam mal de mim para os outros da casa, e a minha família me resiste. E eu falei para essa pessoa: como é que você quer que pessoas carnais entendam de coisas espirituais? Quem é carnal só entende do que é carnal. Não adianta você querer colocar na cabeça da sua família que você tem um chamado, que você serve Jesus, que você não vai mais pro bar beber cerveja porque você serve Jesus, que você não vai mais em determinadas festas porque não é ambiente para você. Não adianta você tentar explicar, eles não vão entender, porque carnais só entendem de coisas carnais. Não adianta tentar explicar o que é espiritual para quem é carnal, amém? Não adianta. Você vai se desgastar, você vai falar, você vai esbravejar, você vai chorar, e no fim das contas
não vai mudar nada. O que você tem que fazer é continuar firme na decisão que você tomou. Eu falei que eu ia seguir Jesus, eu estou seguindo Jesus, eu vou permanecer seguindo Jesus, e quando Jesus voltar, eu subo com Jesus. Mas eu não desisto daquilo que Deus me chamou para fazer. Ou você não confia no seu chamado? Quando a gente fica titubeando muito, será que Deus me chamou mesmo? Ou isso é coisa da minha cabeça? Não é coisa da sua cabeça, não. Deus está te dando uma resposta hoje. Não é coisa da sua cabeça. É isso mesmo que Ele quer que você faça. E aí você fica assim, não, se o pastor Rodrigo comentar comigo é porque é de Deus. Não, ele não vai comentar com você, não. Pode ir lá falar com ele, tá? Deus já te deu a resposta. Toma posse do que Deus te deu. Deus confia em você para fazer o que Ele te chamou para fazer. Por que o medo? Às vezes a gente no mundo, a gente é tão corajoso, né? Alguém chamou a gente para fazer uma besteira, a gente vai rapidinho. E aí a gente se converte, a gente fica meio assim, né? Meio bobão. Tudo tem que ter... Um anjo tem que descer na igreja para confirmar. Alguém tem que botar a mão na minha cabeça, falar charabacanta. Senão não vou. E Deus está ali soprando no seu coração. Faz isso. Eu coloquei no seu coração desejo para fazer isso. Esse chamado fui eu que fiz brotar no seu coração. Vai trabalhar, bota a mão no arado. Eu estou te chamando porque eu vou fazer esse trabalho crescer. Eu vou te abençoar, isso vai frutificar. Não se apavore porque você está olhando uma coisinha pequenininha. A fé é assim mesmo, muitas vezes assim, do tamanho de um grãozinho de mostarda, mas é Deus que faz crescer. E aí você toma posse dessa palavra e começa a fazer e Deus abençoa. Já vi muita gente passar por isso. Mas a gente fica com medo. E se Jesus tivesse medo? E se Jesus dissesse assim, não, peraí. Estão me resistindo, os doutores da lei... Sabe, eles estão muito em cima de mim. Tudo que eu falo questionam. Tudo que eu falo eles dizem que está errado. Se eu curo alguém no sábado, eles vêm em cima de mim. Se eu expulso um demônio, depois fala que eu que estou com o demônio. Ai, meu Deus, eu vou parar. Imagina se Jesus falasse isso. Sabe, pastor Rodrigo, naquela vez que o Senhor falou comigo, eu falei que eu ia fazer a obra e eu estava tão animado, tão animada, e aí começou a se levantar um monte de coisa. Quer saber? Olha, eu vou parar. Vou parar, vou resolver minha vida, vou botar as coisas no lugar e depois eu faço a obra. Satanás é mestre em fazer isso com a gente. Ele vai colocar muita coisa para você achar que tudo que ele colocar ao seu redor é mais importante do que cumprir o seu chamado. E se Jesus não cumprisse a jornada dele? Se tudo que aconteceu com Jesus na jornada dele, ele parasse para dar aquela atenção demasiada e esquecesse que ele tinha que permanecer curando, libertando, pregando a palavra. O que seria de nós, queridos, né? Então, nessa tentação, Satanás vem e tenta Jesus exatamente naquilo que ele queria. Jesus queria o mundo salvo. E Satanás vem e diz, darei tudo isso se prostrado me adorares. E Jesus vem e vence ele na palavra. Adorarás o Senhor teu Deus e só a ele servirás. Jesus venceu ele ali? Venceu. E ele fez o quê? Continuou. O pastor veio aqui e deu uma saudação. E ele falou algo muito maravilhoso sobre Josué. Não houve tempo para chorar o morto. De repente você pode pensar assim, nossa, que frieza de Deus. Uma pessoa querida morreu. Como assim? Eu não vou ter tempo de... Queridos, a pessoa que morreu está na mão de Deus. Há mais ou menos 2 semanas eu enterrei minha tia. Eu fui pro congresso da UMEC de manhã. Acabou o congresso, almocei na igreja, fui pro velório. Já tarde no velório, eu e a pastora Aline.
Saí, não deu tempo de ver minha tia sendo descida no... Saí, corri para casa, arrumei Thalita, me arrumei porque eu ia dançar e Thalita também de noite. Insensibilidade, para algumas pessoas até pode ser. Agora, o que eu poderia fazer por ela mais? O que é que eu poderia fazer pela minha tia mais? No estado em que ela estava, eu não poderia fazer mais nada. Mas antes, a gente já tinha ido na casa dela, a gente já tinha orado por ela, já tinha falado de Jesus para ela, falado para ela que ela precisava de Jesus. Tudo isso nós fizemos. E aí uma pessoa virou para mim e falou assim: poxa, eu fiquei muito triste, não deu para eu ir no enterro da sua tia e tal, não sei o quê. Eu fiquei muito triste. Eu falei: não fica triste não. O que você tinha que falar com ela, você falou enquanto ela estava viva. Lá tinha um corpo imóvel, inerte, que ia ser enterrado. Eu não podia deixar de fazer o que eu tinha que fazer. Eu tinha que estar na igreja à noite. Eu tinha um compromisso. A minha filha de 8 anos de idade não estava nem entendendo o que estava acontecendo, uma criança. Eu ia chegar para minha filha e dizer: minha filha, olha só, a mamãe acabou de chegar do enterro, tá? Você não vai mais para a igreja dançar, não. Aí não ir para a igreja dançar, minha tia ia ficar viva? Dançamos com o coração de luto, mas dançamos. E no outro dia, e no outro dia, e no outro dia, a obra não parou, queridos. A obra continua. A gente sofre, chora, mas a gente continua caminhando. Jesus precisou continuar caminhando. Ele tinha uma meta, um propósito muito firme. E ele não podia vacilar. No que nós estamos vacilando, queridos? A gente está caminhando todos os dias. Ai, irmã Dayana, agora é essa pandemia que não acaba. Isso está me desanimando tanto. Ai, não tenho mais vontade, sabe, de fazer nada. Essas coisas todas. Pois é, queridos, pode ser que a gente nunca mais consiga congregar sem uma máscara no rosto. Mas por conta disso, vamos deixar de congregar? Vamos deixar de adorar, de fazer a obra, de buscar almas, de adorar a Deus? Vamos deixar de fazer? O cerco vai se apertar. Jesus está voltando, amém? E quanto mais ele se aproxima, mais a coisa aperta. E a gente faz o quê? A gente continua. A gente não pode parar, queridos. A gente não pode parar, amém? Então, Mateus 23, versículo 13, Jesus diz assim: mas ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, pois que fechais aos homens o reino dos céus, e nem vós entrais, nem deixais entrar o que estão entrando. Questionavam Jesus, falavam que Jesus não podia isso, não podia aquilo, que tinha demônio, que era filho de Beelzebu. Mas eles mesmos não entravam no céu e ainda não deixavam ninguém entrar. E aí Jesus teve que lutar também com esse povo que resistia a ele. O foco tem que estar naquilo que Deus chamou você para fazer. Não perca o seu foco. Não duvide do que Deus chamou você para fazer. O Senhor te entregou uma obra. E naquele grande dia Ele vai chamar a gente e vai querer olhar as nossas mãos. E que em nome de Jesus, querido, as nossas mãos não estejam vazias, amém? Que você possa se apresentar diante do Senhor com a mão cheia de obras. Mas, Dai, olha só, obra não salva. O que salva é a graça. Só salva pela graça, não só salva. É isso aí, a gente é salvo pela graça, não é pelas obras, não. Mas a fé sem obras é morta. A fé sem obras é morta. Não adianta dizer que você ama Deus. Não adianta dizer que você adora Jesus. Não adianta dizer que você vem para a igreja receber mais de Deus se você não faz nada com essa fé que você carrega. Se nenhuma pessoa é mudada com a fé que você carrega.
Se nenhuma pessoa chega ao conhecimento de Cristo e quer Cristo, o Cristo que você serve, pela fé que você carrega, a sua fé tem que mover o coração dos outros a quererem seguir ao Jesus que você segue. A sua família vai vir para Jesus quando eles verem Jesus brilhar no seu rosto. Quando ele vê o prazer e a alegria com que você vem servir a Cristo aqui nesse lugar. E aí eles vão querer saber, por que o mundo está tão desesperado e você continua indo para a igreja? Por que tem gente morrendo aqui, gente morrendo ali, você ficou doente, mas você agora está indo para a igreja? Porque você entendeu que o seu chamado e aquilo que Deus tem com você é mais do que qualquer coisa que exista hoje em dia. Você entendeu que sem Cristo você não vive. Que Ele é a razão da sua existência. Ele é a razão da sua saúde. Ele é a razão da sua provisão. Ele é a razão de tudo. Então não tem como não fazer aquilo que Ele chamou a gente para fazer. Todo o processo que Jesus passou, queridos, todo ele, todo. Nós vamos passar também. Todos nós vamos passar. A questão é a gente não parar. E a questão também é a gente não ficar se achando coitadinho, né? Porque a gente tem essa mania. Ó céus. Ó vida. Ai, tô sofrendo. Ai, tô com problema. Ai, tô com não sei o quê. Ai, meu Deus, não dá, não vou conseguir. Ai, Jesus entende, porque eu tô sofrendo muito. Vai falar de sofrimento para Jesus? Imagina a nossa coragem de olhar para Jesus e falar: Senhor, eu estou sofrendo tanto. Jesus deve olhar para a gente. Tá sofrendo tanto, né? Com 2 furos aqui. Você está sofrendo muito, é mesmo? Me conta. Ninguém me entende, Jesus. A minha família me persegue. Jesus, te persegue? Conta mais. Ninguém acredita em mim. O Senhor me deu um chamado, mas todo mundo me resiste, eu não vou fazer mais nada. Porque ninguém me entende. Jesus, é mesmo? Você recebeu um chamado e está sendo resistido? Sério? Conta mais. Jesus sabe disso muito bem. Melhor que eu e você, queridos. Melhor que eu e você. A sua família é uma bênção, amém? Sua família, seus familiares são bênção. A nossa família é a estrutura, é o que nos segura, né? Uma pessoa sem família está perdida. Está sem eira nem beira, como dizem, né? Tá o léu. Por mais que a sua família muitas vezes passe por situações que te entristeçam, você em alguns momentos pode parar para pensar que se você não tivesse ninguém deles, você estaria muito mal hoje. Deus dá a família que a gente consegue carregar, que a gente consegue lidar. É assim. Porque a gente precisa uns dos outros, certo? Mas nem tudo o que a sua família diz a respeito do seu chamado, você deve deixar descer para o seu coração. Só você sabe por que Deus te chamou. Só você sabe o que Deus falou no seu coração. Só você sabe o que Deus revelou para você. Amém? Não deixa ninguém roubar isso de você. Você sabe porque Deus te chamou, porque Deus te confiou essa obra. Você sabe. Não deixa ninguém dizer o contrário. Isso é algo muito particular. É você e Jesus. E Ele não errou quando chamou você. Ele não errou quando colocou você nessa família. A gente erra, mas Ele não. Eu tenho conversado com muitas irmãs que estão chorando muito com seus esposos. Muitas. Muitas chorando, porque a grande maioria, porque elas estão caminhando com o Senhor para a igreja e os esposos não querem ir para a igreja. E eu estava conversando com minha irmã e ela falou assim: olha, meu casamento, meu marido é bom, não
não tenho grandes problemas com ele, não. Ele me respeita. Mas a gente não se dá bem. Eu falei, mas por que vocês não se dão bem? A gente não se dá bem porque ele não quer Jesus. Eu falei, me explica essa história. E aí ela falou, eu tento falar com ele de Jesus, eu quero levar ele para a igreja, eu quero que ele caminhe comigo para o Senhor. E o fato dele não ser crente, dele não ser cristão, dele não querer o Senhor, isso acaba comigo. Eu não consigo mais amá-lo por causa disso. E eu não consigo. E eu falei para ela, você já tentou levar ele na igreja, num culto, para assistir, para ver como é? E aí ela falou, ele já foi uma vez, mas não gostou tanto. Mas não quer ir. E ele fica jogando piada pra mim, dizendo que eu sou crente de não sei o quê. E eu falei pra ela, como é que você... O que você faz em casa? Qual é a sua rotina? E quando eu tô em casa, eu tô com os meus filhos. E eu tô normal lá. Ele entra, sai de casa. Às vezes fala comigo, às vezes não fala. Quando eu tô trabalhando, eu quase não o vejo. Aí eu perguntei pra ela, na sua casa você ora? Oro. Lê a palavra? Leio. Como que você faz isso? Eu espero ele dormir e vou orar. Eu espero ele sair e vou ler a Bíblia. Eu espero um momento que ele não tá, para eu ter o meu momento a sós com Deus. E eu falei para ela, olha, você precisa levar a igreja para dentro da sua casa. O seu marido sabe que você se arruma bonitinho e vai pro culto, mas ele não tá vendo o Jesus que você tá servindo. Ele não vê você dobrar seu joelho. Ele não vê você pegar a Bíblia para ler. Por que você espera ele dormir ou ele sair para fazer isso? Você está cometendo um crime? Está fazendo alguma coisa errada que ele não pode ver? Ela, não, é porque eu sei que ele vai me perturbar. Falei, deixa ele te perturbar. Quando você for dormir, que ele estiver do seu lado lá indo dormir, dobra o teu joelho na sua cama e ora. Por que ele não pode ver você orando? Qual o problema? Por que você não pode sentar no sofá da sala e começar a ler a Bíblia, mesmo com ele andando dentro de casa? Porque o evangelho que você vive aqui na igreja tem que ser o mesmo que você vive em casa. Então, a igreja que você está, o seu marido está achando que Jesus que você serve, você só acha ele quando você vai no culto. Você precisa mostrar para esse homem que o Jesus que você serve está em todo lugar. Ele não está só na igreja. Você precisa mostrar para ele que a mesma oração que você faz lá, você faz em casa. Que a mesma palavra que você lê lá, você lê em casa. Que independente do que ele estiver fazendo, ele pode estar fumando, bebendo cerveja, bebendo cachaça, seja lá o que for, a sua rotina com Deus não muda por causa dele. Vai continuar orando, vai continuar jejuando, vai continuar lendo a palavra, vai continuar fazendo tudo o que você faz. E não precisa nem chamar ele, não. Faz você. Mas o que ele vai dizer? Eu falei, eu não sei. Você sabe o que ele vai dizer? Não. Ele te proíbe? Não. Não faz. E aí ontem, ela me mandou uma mensagem. Ela tinha um desafio para fazer. O desafio dela era fazer um jantar para o marido dela. Ela, eu não vou fazer isso. Eu não vou fazer isso. Ele não merece. Eu não vou fazer isso. Ele não merece. E eu tô há mais de 2 semanas com ela. Você vai fazer sim. Você vai para a cozinha. Você vai fazer o melhor jantar. Você vai arrumar a melhor mesa. Você vai botar os seus filhos para passear. E você vai jantar com ele. Não vou fazer isso. Ele não vai entender. Falei, eu não tô querendo saber se ele vai entender ou não. Eu quero que você faça. E quando foi ontem, ela me mandou uma mensagem. A mesa tá pronta. O que eu faço agora? Eu falei, agora é com você, meu bem. Eu não sei de nada. E aí, ela fez a mesa, a contragosto, mas fez. Aí agora de manhã, hoje de manhã, vindo pra cá, ela mandou mensagem pra mim, para as outras meninas que eu tô mentorando,
Dai do céu, que foi isso? O que foi isso o quê? Menina, ele ficou tão romântico. Conta mais. Olha, ele ficou assim, tão romântico. E a gente jantou, e a gente conversou. E assim, ele ficou tão romântico. Eu nunca vi meu marido assim. E ele falou pra mim que desde de 15 anos de casado, ele nunca me viu fazer isso pra ele. Falei, pois é. O problema não é só ele. O problema também é você. Só porque ele não quer Jesus, você tomou aversão a esse homem. Só que foi ele que você escolheu para casar. Agora, meu bem, você vai aprender a namorar esse homem de novo. Porque você começou namorando ele errado. Falei, fez jantar ontem? Já marcou a data pro próximo? Ué, de novo? Eu falei, todo mês. Todo mês. Todo mês? Todo mês. Mas aí eu vou fazer jantar de novo. Eu falei, você não precisa nem falar nada. Ele vai te pedir para fazer de novo. Eu só sei, queridos, que de ontem para hoje muita coisa mudou na vida dessa irmã. Eu falei para ela, não julgue o seu marido porque ele não quer Jesus. O seu marido não está enxergando Jesus em você. Ele não está vendo. Você diz que Jesus é amor, mas cadê o amor que ele não vê? Você está indo pregar, você está indo para uma igreja, congregar com os irmãos, onde você fica cantando, somos corpo. E em casa? Aí o filho dela, já vou te encerrar, é um adolescente abençoado. Ele falou, mãe, são de igrejas diferentes. Mãe, eu posso trazer a célula aqui para casa? Aí ela, o que eu faço, Dai? Eu falei, deixa ele levar a célula para casa. Ora. Aí levaram a célula lá para casa. Até o marido participou da célula. Aí conversaram, não, ele ficou de boa lá, não arrumou confusão com ninguém, sentou, assistiu, questionou umas coisas. Eu falei, normal. Mas assistiu. Por que eu estou dizendo isso? Querido? Deus me moveu para falar isso, eu não sei porquê. Deus sabe o que faz. Porque a gente é crente muito bom aqui dentro, queridos. É triste. Eu estou falando com conhecimento de causa. O número de mulheres que mandam mensagem para mim, mulheres com ministérios lindos. Eu falo isso com muita dor. Irmã Diana, você resolveu pegar pesado com as mulheres hoje? Não, mas é porque é a minha realidade que eu estou vivendo hoje. Eu vi muitas irmãs com ministérios lindos, frutificando na igreja e a casa em pedaços. A maioria, os maridos não são cristãos. E elas não conseguem trazer esses homens para a igreja nunca. Tem alguma coisa errada. Irmã, me desculpa, mas o problema não é só o seu marido. Tem alguma coisa que você está fazendo que esse homem não está enxergando Jesus em você. E eu falei para ela, eu não estou querendo jogar a responsabilidade em cima de você só, não. Porque também é dele. Mas o que você está fazendo, que você pode fazer, e você não está fazendo. E aí, as pequenas mudanças começam a acontecer com as mudanças das nossas atitudes. Sabe, queridos, a gente precisa levar esse Jesus para fora. De qualquer forma. De qualquer forma. Não adianta dar sermão. Não adianta olhar para a pessoa e dizer assim, olha só, vai para Jesus, tá? Senão você vai para o inferno. Olha, eu tô indo para a igreja. Você quer ir para o bar? Que se dane. Não adianta. Isso não é amor. Não é amor, queridos. E o cultivo do casamento, né? E a palavra de Deus diz que aquele que não governa seu próprio lar
não está apto para o serviço do reino. É a palavra que diz, não sou eu que estou falando. Governe o seu lar, ame o seu lar. Você vai ter problema dentro de casa sim, porque não tem lar perfeito não. Mas decida ficar junto, caminhar, ajudar no que precisar. Muita coisa é responsabilidade nossa, sabe? Tem coisa que é nosso mesmo. Às vezes o outro até dá problema pra gente, que a gente sabe. Mas tem coisa que a gente também contribui, né? Então, de repente, se a gente começa a mudar a nossa atitude, o outro começa a mudar também. E eu pude ver isso. São 6 mulheres que eu estou mentorando. 6. 4 delas estão experimentando mudanças no casamento. Glória a Deus por isso. E para nós ainda que temos filhos, a responsabilidade ainda é maior. Porque no mundo perverso que a gente está vivendo, onde família não se fala mais, onde hoje todo mundo diz que família não presta para nada, para que família? Se os nossos filhos veem exemplo em casa, eles vão querer um casamento como o nosso, uma vida como a nossa. Quando eu casar, eu quero que minha esposa seja igual a minha mãe. Quando eu casar, eu quero que o meu marido seja igual ao meu pai. Quando eu constituir família, eu quero assim, ir para a igreja igual a minha mãe e meu pai, fazer a obra junto igual a eles, porque as crianças veem, né? As crianças veem esse exemplo. E é isso que Deus quer fazer conosco. Mas muitas vezes a atitude tem que partir de quem? De mim e de você. Da gente que Deus abriu a mente e esclareceu. Não espere esclarecimento de algo espiritual, de uma pessoa que não entende. Você não pode exigir de uma pessoa que não entende coisas espirituais. Você não pode. Você pode orar. Você pode instruir. Você pode mudar suas atitudes. E a partir disso, ela vai ver que existe um Jesus que transforma. Não é só um Jesus que a minha mulher, o meu marido, a minha filha, o meu filho vai lá na igreja servir, não. É um Jesus que mexe com ela de uma forma que ela chega em casa diferente. É um Jesus que move o coração dela de uma maneira tão estranha que quando ela chega aqui, ela chega cantando, ou ele chega adorando, e ajuda a lavar a louça, e ajuda a fazer isso, e daqui a pouco tá fazendo aquilo outro, e as coisas vão se transformando dentro de casa, queridos. Responsabilidade nossa, amém? Principalmente nossa que conhecemos Jesus. Fique de pé em nome de Jesus. Eu sei, queridos, que eu acabei me saindo aqui um pouco do que eu estava falando, mas Deus sabe o que faz. E nós vamos agora, nessa noite, nós vamos orar. Eu quero orar com você. De repente você pensa, mas que tipo de estratégia eu posso usar? Eu já falei algumas coisas que não deram muito certo, já tentei fazer coisas que não deu muito certo. O que eu posso fazer agora? Ou de repente você mesmo já chegou cansado, já esgotado. Poxa, eu estou aqui na igreja hoje, só Deus sabe como eu estou aqui. Cheguei assim, despedaçado, despedaçada, desesperançoso. Amanhã já é segunda-feira, eu estou com peso. Como é que eu vou levar essa semana? Eu já me comprometi tanto com tanta coisa estranha e agora eu não sei como sair disso. Deus não vai querer me ajudar, não. A culpada sou eu. Não vou nem pedir para Deus me ajudar, porque eu sei que a culpa é minha. Eu estou falando isso, queridos, porque eu já falei isso. E o pai só queria que eu ajoelhasse diante dele e pedisse perdão. E pedisse, pai, me ajuda. Eu não vou conseguir sozinha, eu não vou conseguir sozinho. Eu preciso de mais fôlego, eu preciso de força, eu preciso de renovo. Eu vim aqui, Senhor, para te cultuar, mas eu preciso ser renovado. Porque eu não sei até quando, Senhor, eu vou conseguir caminhar. Tá difícil, tá pesado. Eu não consigo pedir ajuda.
mas eu sei que eu preciso. Vamos orar nessa noite. Coloca a mão no seu coração, em nome de Jesus. Não há nada que Deus não possa fazer, queridos. Eu sei que de repente nessa hora você está lembrando da sua família, ou das pessoas que dentro da sua casa olham, convivem com você, te subestimam, dizem que você não vai dar para nada, que não adianta você pedir, que vai ficar tudo assim desse jeito. Mas Jesus diz que não. Ele diz que não. A obra que Ele tem com você, Ele vai cumprir. Não importa se vai demorar 1 ou 2 anos, 5 anos, 10 anos, mas Deus não investiu em você para perder. Deus não investiu no seu lar para perder. Deus não investe em nós para perder, queridos. O Senhor é vencedor e sempre vencedor. E Ele não errou quando escolheu você, quando chamou você, quando entregou essa obra na sua mão, quando te entregou esse ministério. Cada louvor, cada adoração, tudo que você fez para Ele, tudo isso Ele recebeu. E Ele espera receber mais de você, porque Ele sabe que você tem mais para dar. Deus Santo, em nome de Jesus, eu te oro agora, Senhor. Nós te oramos, clamamos pelo Teu Espírito nesse momento. Senhor, visita a dificuldade dos Seus filhos. O Senhor sabe, Pai, o que está apertando o coração, o que está tirando a paz, o que está perturbando a mente e o juízo. Espírito Santo, Tu sabes as setas que foram enviadas e que ficaram cravadas no peito e que estão doendo, estão machucando. Deus, seja lá as perdas, ou seja o que for que tenha acontecido, o Senhor é aquele que visita, Senhor, todos nós, na divisão da alma e do espírito, juntas e medulas. A Tua palavra é apta para discernir, Senhor, o que passa em nosso coração, as nossas intenções. Espírito Santo, nessa noite, Pai, que esse irmão e que essa irmã que está aqui nessa noite seja um agente de cura na sua casa, que seja um agente de transformação na sua família, Senhor. Deus, o que o Senhor plantou em cada um deles, Senhor, não vai morrer. Não vai morrer, Senhor, porque o Senhor não investe em nós para que a gente fique pela beira do caminho. Deus Santo, nessa hora, Deus, traga a memória dos seus filhos e filhas, aquele chamado, Senhor, aquilo que o Senhor colocou no coração, e que ele ou ela possa ter esquecido, ou possa ter achado, Senhor, que não, isso é coisa da minha cabeça. Deus, mostra que não é coisa da cabeça. Mostra que é o Senhor que está revelando a sua vontade. Mostra que é o Senhor que está chamando, Senhor, pelo nome, cada um deles para fazer a Tua vontade, para cumprir o Teu propósito, Senhor. Deus, não deixe que as esperanças se desvaneçam. Não deixe, Senhor, que a vontade, Senhor, de Te agradar, de fazer o Teu serviço se desvaneça. Mas que tudo que o Senhor projetou sobre a vida de cada um que está aqui, Senhor, tudo que foi projetado por Ti, Deus, que se cumpra. Deus, que se cumpra, que se cumpra, que se cumpra, para a honra e glória do Seu nome. Nenhum sonho seja frustrado. Deus, que nenhum sonho, nenhum desejo, Senhor, seja frustrado. Deus querido, renova, reaviva a fé do Teu povo, Senhor. Fortaleça os Teus filhos. Envia anjos nesse lar, Senhor. Envia anjos nessa casa agora, Senhor. Vasculha, Senhor, cada canto dessa casa. Vasculha, Deus. Retira, Deus, tudo que não é seu. Que tudo que não é seu, pelo poder que é no Seu nome, bata em retirada. Deus, que possa haver paz e harmonia nesse lar. Que possa haver cura e transformação nesse lar.
Que esse lar possa ser invadido pela tua presença, Deus. Que esse irmão, essa irmã, quando entrar em casa, que eles entrem, Senhor, e que a luz do teu Espírito entre junto. Que traga transformação para esse lar, Senhor. Deus querido, eles são sal, nós somos sal. A tua palavra diz que nós somos sal, Senhor. O sal, Deus, não deixa nada apodrecer. E o sal traz sabor, Senhor. Deus, a nossa família não vai apodrecer, Senhor. Porque nós somos sal. E nós traremos sabor, Senhor. A tua palavra é para nossa família. Se antes, Senhor, nós estávamos negando isso, pedimos perdão a Ti, Senhor. Mas nós seremos a boca que proclama a palavra do Senhor dentro do nosso lar, Senhor. Deus, nós não aceitamos menos. Não aceitamos menos, Senhor. Que cada um seja luzeiro, Senhor, dentro de casa. Não se pode esconder a luz embaixo da cama, Senhor. A tua palavra diz que tem que ficar em lugar alto. Traga luz, Senhor. Traga paz para dentro dos lares. Que onde um filho e filha tua entrar, Senhor, que haja transformação. Transformação, libertação, cura, restauração, Senhor. Em nome de Jesus, fortaleça cada um nessa noite. Toda palavra contrária, tudo aquilo que vem para trazer desistência, que seja jogado por terra agora em nome de Jesus. Que a fé e a esperança sejam renovados, reavivados, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Deus, nós clamamos, porque conhecemos a Ti, Senhor, e nós sabemos que o Senhor trabalha em favor do Seu povo. Envia anjos, Senhor, para batalhar as nossas batalhas, para lutar as nossas guerras, Senhor, para vencer as nossas causas, Pai. Em nome de Jesus, em nome de Jesus, que nenhum de nós sairá daqui, Senhor. Nenhum de nós sairá daqui, Senhor, sem ser luz, sem ser sal lá fora, Deus. Em nome de Jesus, nós te agradecemos, porque o Senhor é bom. Porque o Senhor é bom. Porque o Senhor é bom. E porque a sua benignidade dura para todo o sempre. Todo o sempre. Obrigada, Senhor, pela tua bondade, pela sua misericórdia, pelo teu amor. Obrigada pela sua provisão, Senhor. Continue falando conosco, Deus. Eu te peço e eu te agradeço. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Lutamos com